bem? Sou Joaquim Cunha da Ótima Trade, estou aqui para a gente fazer o fechamento da semana ótima, né? Para falar um pouco do que foi essa semana aí, do dia 29 de julho até o dia 2 de agosto. Né? Uma semana que teve algumas movimentações, foi semana de payroll, a gente teve continuidade na divulgação de balanços das principais companhias, tivemos aí reunião importante do Fed, tivemos revisão de taxa Selic, então essa foi uma semana em que a gente teve uma série de oscilações no preço, uma série de mudanças aí no padrão do Ibov, dólar e tudo mais, e vale a pena a gente tentar entender um pouco o que foi essa semana, né? E até para a gente começar a construir cenários para a próxima semana. Então, o primeiro aspecto, né, a gente gosta de começar aí avaliando o próprio Ibov, né? O Ibov que abriu a semana aos 102.817 e fechou a semana aos 102.673 com uma queda, né, que a gente pode dizer irrelevante aí, da ordem de 0,14%. Nem pode ser considerado uma queda. A gente vê que ele fechou a semana num patamar de estabilidade. Agora, quando a gente volta lá para a vela, né, da semana, a gente vê que essa é uma vela que tem pouco corpo real, né? O preço descreveu uma máxima lá no 104.056 e uma mínima no 100.950. Então, a exemplo do que a gente falou aí nas últimas 2 semanas, depois que o Ibov deixou aquele martelo invertido, né, depois de uma perna de alta, ele iniciou o processo de correção. Essa é a 4ª semana consecutiva em que ele registra queda. Não são quedas muito importantes, né, mas aí buscando atingir a região da retração aí dessa movimentação de alta. É claro que esse candle que ele deixa essa semana é um candle que pode representar já o início da reversão para voltar para a tendência de alta, porque ele é um candle que descreve uma mínima em 100.950 e em seguida a gente tem aí presença de comprador, tá certo? Pressionando aí o índice para cima, né? Claro que isso aí é a carteira teórica dos vários ativos, né? E aí a gente vê esse preço, esses pontos do índice subindo e fechando perto do patamar de entrada. Então, as perspectivas para o Ibov são que a gente tem aí, né, uma pernada de alta, o início de uma correção, tá? Alvo dessa correção está ali entre os 95.995 e 98.030 pontos, né? Na casa dos 97 mil. Tá? É claro que a gente precisa entender mesmo qual que é a perspectiva da gente atingir esse alvo, mas é interessante a gente estar falando desse movimento. Pernada de alta, possível retração aqui nessa região, né? Mas para chegar nessa região tem que passar um número de força aí que é um suporte muito importante, que é justamente os 100 mil pontos. Então, isso é o que aconteceu com o Ibov, leve queda, né? Chegou a atingir lá a casa dos 100 mil pontos, com 100 mil pontos 950, mas depois fecha a semana aos 102.670, né? Provavelmente aí buscando pausar aí esse movimento de retração. Passando agora para os principais ativos, né? A gente tem Petrobras, né? Petri 4, depois de 2 semanas de queda importante, Petri 4 fecha uma semana em alta, uma semana com alta de 1,45%. A semana foi dura para a Petrobras. Petrobras que teve uma segunda-feira com leve alta, depois 3 dias de queda importante. Na sexta abriu com gap de alta e aí voltou a subir e conseguiu fechar a semana positiva, né? O destaque para a Petrobras é que a Petrobras vinha trabalhando em cima de uma linha de tendência de alta, né? Essa linha de tendência de alta foi rompida com a queda da semana passada e agora a gente vê esse candle positivo, essa vela dessa semana, voltando ali, tentando buscar o preço dentro dessa linha de tendência de alta. Se isso vai acontecer ou não, a gente não sabe, mas esse é um movimento importante. Se esse candle é rompido para baixo, o próximo suporte que ele encontra é justamente essa última mínima que tinha havido toque na linha de tendência, e romper dessa mínima, ele vai buscar as mínimas que foram deixadas lá para trás. Então vamos torcer, né, pelo bem da Petrobras, que o movimento de correção tenha acontecido, que ela tenha furado um pouco a linha de tendência, mas que volte para dentro dessa linha e que volte a subir, né, para que a gente tenha aí valorização desse ativo, que é um dos ativos mais representativos aí para a nossa bolsa aqui no Brasil, tá certo? Dando continuidade, vamos falar agora de Vale. Vale que teve uma semana muito dura de queda, 4,76% de queda, né? Destaque para Vale. Vale rompeu essa semana uma linha de tendência de alta, uma linha importante que tinha sido deixada com a primeira mínima na segunda semana posterior ao evento lá, a tragédia de Brumadinho, né? Depois ela voltou a subir
caiu na região de retração, marcou uma nova mínima. Agora subiu, não renovou topo, então essa mínima tem que ser vista com cautela, mas a gente vê agora o rompimento dessa linha de tendência com um candle de queda aí importante, né, da ordem de 4,76%. Então vamos acompanhar a Vale nos próximos dias, mas 2 semanas duríssimas para a Vale aí nas últimas 2 semanas, tá claro? Continuo agora com o YouTube, né? Vamos entrar nos bancos, né? O Itaú essa semana teve divulgação de balanço de resultado. A primeira notícia, resultado bom e tudo mais, mas depois o mercado não recebeu bem, né? Há quem diga que esperava-se um resultado melhor, há quem diga também que existe a influência aí do receio dos investidores, etc., com parte dos bancos digitais. Então a gente precisa acompanhar esse fator. É claro que a gente não fica operando notícias, mas o fato é que o mercado não recebeu bem o balanço de Itaú, e o Itaú teve uma semana muito dura. Caiu ali próximo à região de suporte, dada pela retração de Fibonacci, né? Voltou a subir um pouco, fechou um candle negativo. É importante agora acompanhar Itaú ao longo da semana. Não vai passar com facilidade dessa região de retração, né, porque é uma região de briga mesmo, e passando dessa região, o Itaú vai encontrar suporte numa linha de tendência de alta também, que ele deixa ali. Então esses são 2 pontos importantes para a gente observar para o Itaú na queda, né? Caso ele reverta para alta, a gente tem aí esse topo que ele deixou, quase um topo duplo, que se rompido abre alvos bons aí para a valorização do preço do ativo. Tá? Seguindo aí na linha dos bancos, vamos falar agora de Bradesco. Bradesco também com uma semana muito dura, 5,34 de queda, né? O Bradesco, diferentemente do Itaú, corrigiu para além da região do suporte, né? Ele fechou a semana passada entrando na região do suporte, um pouco parecido com o que Itaú fez essa semana, só que ele abriu o candle de semana passada e rompeu, conseguiu fazer um fechamento abaixo da região aí de retração, e agora o próximo suporte que a gente vê claramente é esse fundo deixado aí, tá certo? Falando agora de Banco do Brasil também em queda, uma queda menos expressiva do que Itaú e Bradesco, né? A gente fala de uma queda de 2,48%, né? Mas Banco do Brasil tem um comportamento interessante, porque se a gente olhar os candles diários aí dentro desse quadro, a gente vê que a sexta-feira deixa praticamente um doji de perna comprida, já querendo aí talvez sinalizar para uma possível início de reversão. Então é para a gente ficar atento, né? O rompimento, uma mínima e máxima maior nesse candle diário aí da segunda-feira, pode ser um ponto de entrada para pegar aí a projeção de Itaú. De Banco do Brasil. Lembrando que, vejam, ele também retraiu, foi lá na correção do Fibonacci, tem fechamento dentro da região de suporte, e agora se volta a subir, né, deixa aí um bom ponto de stop, com um alvo que é um alvo bastante considerável. Então estou passando essas informações aqui simplesmente para a gente estudar o que aconteceu na semana, não é nenhum tipo de recomendação, nenhum tipo de entrada que está sendo passada aí. Caso o Banco do Brasil venha a cair, né, ele rompeu uma primeira linha de tendência, né, com fundos mais recentes ali, e aí ele deixa uma linha de tendência mais baixa lá. Precisa romper esse último toque na linha que não rompeu, né, a linha de tendência de alta de cima. Rompendo esse fundo, ele vai buscar a linha de tendência de baixa, de alta lá embaixo, né, que é um outro suporte. Né? Tomara que não, tomara que ele reverta a tendência desde já aí e volte a subir, rompendo os topos, né, e marcando alvos aí importantes para cima. Na contramão desses ativos, que são muito relevantes e que tiveram muitas quedas, né, ao longo dessa semana, quedas expressivas, a gente tem um papel que repete um bom desempenho, a exemplo da semana passada, que é a Ambev. Então a Ambev fecha um candle de alta, na semana alta de 3,48%, uma alta bastante considerável, bastante interessante, e o papel ali se aproximando, né, do alvo, né, da projeção de alta. Então ele fez uma perna, corrigiu, e aí lançou uma alta que está próxima de ser atingida ali na região dos R$21, rompendo esses R$21, ele tem novo alvo em 161% de Fibonacci, em 23,95, tá certo? Então a Ambev aí é o papel na contramão, né? Enquanto Vale e os bancos caíram, Petrobras subiu pouco, a Ambev consegue colocar aí 3,48%, depois de ter vindo de uma semana de alta importante na semana passada, tá ok? Vamos falar agora de mercado futuro, né? E aí vamos iniciar pelo índice, que é o que tem mais perguntas, mais audiência, né? O índice futuro teve uma semana de leve queda, o mesmo percentual do Ibov, então o Ibov cai 0,14, o índice também cai 0,14, abriu a 103.315, fecha 102.945, né? Chegou a descrever uma máxima lá no 104.275 e uma mínima no 101.000
0,80. A análise do índice é análoga à análise do Ibov. Então a gente vê lá, olha, ele deixou um candle padrão de reversão quando cumpriu a máxima histórica e depois fez 3 semanas de queda, né? Para ele chegar ali na região de suporte de Fibonacci, ele precisa primeiro encarar essa parada aí nos 100 mil pontos, né? Que é passar desse suporte em vermelho importante, esse número de força, esse número místico aí para o nosso Ibov. Se ele conseguir romper, ele encontra aí a região de retração lá na casa dos 97.500, 97.600, que é a região central dessa área achurada em amarelo, tá bom? É importante notar que o índice, ele fez, né, uma projeção de alta, encontrou lá o alvo de 100% do topo que ele deixou, chegou a furar um pouco esse patamar e agora está encontrando um pouco de dificuldade para voltar a subir. Só que aqui tem um conceito que é muito interessante, né? Pode ser que ele tenha atingido aí esse alvo de 100% do Fibonacci, que é importante, muitas pessoas realizam, muitas pessoas entendem que é um ponto oportuno para abrir venda, mas pode ser que ele esteja simplesmente fazendo um pivô para ganhar força, para ganhar fôlego e voltar a subir, né? Que seria expresso mais ou menos por isso. A gente tem aí em verde a representação da projeção, da tendência retração e projeção, e aí lá no topo da projeção o início da formação de um pivô. Né? Então, se esse índice volta a subir e rompe aquela máxima lá, ele abre alvo para 115 mil pontos, tá claro? E vamos torcer para que seja esse o cenário aí, que isso aconteça de preferência rapidamente, tá claro? Então, esse é o contexto aí para mercado futuro de índice, né? E aí vamos falar também um pouco de dólar. Dólar teve semana de alta, né? Contrariando o que acontece comumente, né? Ele descolou um pouco do percentual do índice, então enquanto o índice ficou ali, fechou na estabilidade, o dólar sobe quase 3%, 2,85%, né? Fechando num patamar de 3.894 pontos, tá claro? Então esse é o perfil do dólar. O dólar é interessante que ele vem de uma correção de uma perna de baixa. Então a gente vê aí, ó, que para cima o dólar encontra resistência aí nessa região em amarelo, que está entre 3.946 e 3.996. Tá claro? Indo lá e voltando a cair, o rompimento desse fundo que foi deixado coincide mais ou menos com a região onde a gente tem o início da formação de uma linha de tendência de alta. Né? Você tem ali 3 toques nessa região e nesses 3 toques você tem o preço refugando, né? O preço tomando um choque e voltando a subir. Então é uma região para a gente ficar atento, né? Assim, o rompimento dela é um rompimento importante, né? Então, essa aí é a perspectiva de dólar. Então, essa foi uma semana bastante agitada, com muitas oportunidades, né? O payroll que aconteceu na sexta-feira, ele trouxe mais volatilidade ao mercado minutos antes do que efetivamente na digestão aí da notícia. A gente teve aí muitas questões ligadas a balanços e a divulgação de taxa básica de juros. Então, a gente tem que ficar atento para posicionar as nossas análises de maneira estratégica frente a esses desafios, tá ok? Eu vou aproveitar aqui esse vídeo, que foi um pouco mais técnico, né, com um pouco mais de informações do que os últimos que eu fiz, para falar um pouco de se você achou interessante essa análise, se você ficou curioso, se você não entendeu bem alguns pontos que eu mencionei, alguns estudos que foram feitos, alguns nomes que eu falei, linha de tendência, retração, correção, Fibonacci, etc., aproveita aí porque a gente lançou na quinta-feira o nosso curso online de formação básica para operação em bolsa de valores. Ele está nesse momento no pré-lançamento. As aulas do primeiro módulo vão para o ar na segunda-feira, dia 5 de agosto, né? E a gente tem até amanhã, dia 4 de agosto, a oportunidade de fazer a inscrição com um desconto de 25%, usando um cupom aí pré-lançamento. Então, se você ficar interessado e quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, eu vou direcionar aqui para o nosso site. Então, a gente tem o site otimatrades.com, tá certo? E aí você entrou lá, tem uma série de informações, fala um pouco sobre o nosso trabalho, e aqui você tem o campo para se inscrever. Tá claro? Clicou aqui, você vai ser direcionado direto pela página da Hotmart, que é onde a gente informa o curso, a gente oferece o curso. Se você inserir o cupom de desconto pré-lançamento, tá certo? Ele vai já ativar o desconto, e o curso, que tem o custo de R$ 199, sai por R$ 149,93. Então, se você gostou desse tipo de análise, se gosta, se tem interesse em começar pela Bolsa de Valores, esse é um curso introdutório, serve para quem não sabe absolutamente nada sobre Bolsa, ou para quem tem aí estudado, tem começado a operar, mas não tem clareza e não está satisfeito com os seus resultados. Então, esse é um curso que conta ainda com a participação no nosso grupo fechado de Telegram, onde a gente vai ficar discutindo e debatendo e aprendendo juntos lá. A gente também tem 2 oportunidades, pelo menos, para cada turma,
de mentorias online em grupo, então a gente vai se conectar pelo computador, vai bater um papo, vai tirar dúvidas, tá claro? E a gente também trabalha com garantia de satisfação. Você comprou o curso, assistiu o primeiro módulo durante o prazo de uma semana, não gostou, não se identificou, achou que o curso não é bom, ou que bolsa de valores não é para você, você pode pedir o dinheiro de volta sem nenhum tipo de burocracia, que a gente devolve e entende que a gente não conseguiu atender aquilo que você esperava como um produto online, tá certo? Então é isso. Eu espero a todos um excelente final de semana, que descansem, né, que se aproveitem para aprender algo, para estudar um pouco, para que a gente chegue no início da próxima semana preparado para encarar esse mercado que é altamente desafiador, mas que traz para a gente uma série de oportunidades. Então tenham todos um ótimo final de semana e uma ótima semana. Um grande abraço.